Olá meninas, dando continuidade à aula de prótese, nesse vídeo nós vamos começar a falar dos instrumentais usados nessa especialidade. Para começar, o que não pode faltar em nenhuma especialidade, os instrumentais para exame clínico. Nós já vimos aí espelho, pinça para algodão, sonda exploradora e nesse caso aí mais um detalhe, a sonda periodontal. E na prótese, para fazer o exame clínico do paciente, ela é muito usada. Afinal de contas, o dentista precisa saber como é que está o periodonto do paciente para ele saber se está saudável e se pode receber uma prótese, seja ela fixa, removível, total, um implante. Então a sonda periodontal, que vocês já viram ela lá na aula de periodontia, é bom que esteja acompanhando o exame clínico para se fazer uma prótese para o paciente. Temos a cubeta, espátula para manipulação, pote Dappen, espátulas. Na prótese a gente tem uma infinidade de espátulas. Aliás, na odontologia, em todas as especialidades a gente sempre vai ter uma espátula. Então nós temos várias numerações de espátula com vários modelos. Vocês podem observar que cada espátula tem um formato diferente. Algumas têm a sua parte ativa dos dois lados da espátula, outras temos de um lado só. Nós temos espátulas mais rígidas, nós temos espátulas mais flexíveis, na sua ponta ativa. Então nós temos aí, exemplos: espátula 31, 74, 36, Lecron, que é uma espátula que muita gente já deve ter ouvido falar porque ela é muito usada na prótese. Espátula 7, espátula 24, essa aqui é mais flexível, espátula 31, 36, 50, o Hollenbeck 3S pode ser usado tanto na dentística como na prótese. Moldeiras, para se fazer uma boa moldagem, a gente precisa ter vários modelos e numerações de moldeiras. Então nós temos moldeiras para edentados, que são as pessoas que não têm dente. Então, para se fazer uma prótese total, por exemplo, a gente precisa ter moldeiras no consultório para edentados. Essa aqui são as moldeiras para dentados. Todas as moldeiras possuem numerações, tamanhos diferentes de acordo com a boca do paciente, o tamanho da boca. Então, uma das funções da ASB é selecionar a moldeira para ver qual moldeira vai se adaptar à boca do paciente. Nós temos moldeiras individuais, parciais, aliás, moldeiras parciais. Então, se eu preciso fazer uma moldagem só de determinada parte da arcada dentária, eu não preciso usar essas aqui que são totais. Eu uso a moldeira parcial. Nós temos no mercado hoje moldeiras de material plástico coloridas que também podem ir na autoclave sem problema. Então nós temos vários tipos de moldeiras no mercado. Placa de vidro está presente aí em várias especialidades e principalmente na prótese para fazer manipulação de cimento, seja cimentos para cimentar peças, cimentos provisórios, para fazer manipulação de material de moldagem. Então a placa de vidro está sempre presente. Tesoura, lamparina, o que é muito usado na prótese, peça reta. Aliás, desse conjunto aqui, das peças de mão, com alta rotação, o micromotor, contra-ângulo, a peça reta ela é especificamente usada na prótese. Ela se adapta aqui ao micromotor. Então o micromotor ele tem essa adaptação seja para o contra-ângulo ou seja para a peça reta. E a peça reta é muito usada na prótese. Um aparelho
que não pode faltar quando se quer fazer uma boa prótese, bem ajustada, bem articulada, respeitando todas as funções mandibulares da pessoa, é o articulador semi-ajustável, que é um aparelho mecânico usado para representar a articulação temporomandibular, reproduzindo os movimentos mandibulares que são importantes principalmente para a confecção de próteses. Então, quando a gente quer fazer uma prótese o mais fiel possível, respeitando os movimentos de lateralidade, protusão, quer dizer, todos os movimentos que o paciente faz no dia a dia, na mastigação, com a sua articulação temporomandibular, esse aparelho aqui reproduz fora da boca aquilo que o paciente faz normalmente. Então, ele é composto de várias peças. Essa parte aqui, ó, ela vai na face do paciente. Essa partezinha aqui vai dentro do ouvido da pessoa, ó, dentro da orelha aqui, ó. Aqui ele se ajusta e a gente faz toda a representação, né? Vai fazendo marcações, tá vendo, ó? Molda o paciente, vai colocar o modelo aqui no articulador e vai fazendo essas marcações. É como se a boca do paciente tivesse aqui, ó. Se isso aqui fosse a cabeça, a face do paciente, ó. Então, quando a gente faz a montagem no articulador, é como se a gente trouxesse toda a movimentação temporomandibular do paciente para esse aparelho. Então, a prótese feita com esse aparelho, ela fica assim o mais fiel possível à articulação do paciente. Dificilmente vai ter ponto de contato prematuro, dificilmente o paciente não vai se adaptar com uma prótese que passou por esse sistema do articulador semi-ajustável. Pincéis, na prótese se usa muito pincel para dar acabamento, né, para fazer enceramento. Então tem sempre pincel no consultório de dentista que faz prótese. Pinça Miller, que até é bom mostrar ela aqui, ó. A gente usa ela na prótese e a gente usa também ela na dentística. Para que serve a pinça Miller? Para segurar o carbono, a fita de carbono. A gente vai fazer um ajuste oclusal. Então você faz uma restauração, o cimento, uma prótese, você precisa saber se está tendo ponto de contato prematuro. Então você coloca a fita de carbono nessa parte e leva essa fita dentro da boca do paciente. Então você não vai ter contato direto com o carbono. Isso aqui, esse instrumental é que vai levar o carbono até a região que a gente quer saber se tem algum contato prematuro. Seringa para moldagem. Então sempre que a gente precisa fazer algum determinado tipo de moldagem, você precisa ter essa seringa aqui no consultório. Ela é toda desmontada, tá? O ideal é que se limpe ela sempre quando for usar, para não ficar material aqui dentro que vai atrapalhar uma próxima moldagem. Vem até com uma escovinha, tipo escovinha de uma madeira, para limpar dentro. Potes para resina acrílica, é nesses potes de vidro que vem com tampa é que a gente faz a manipulação da resina acrílica. Depois eu vou mandar um vídeo explicativo de como se faz a manipulação da resina acrílica. Então é aqui, especificamente nesses potes, que se faz a manipulação da resina acrílica. Espessímetro para fazer medidas na prótese, mandril para disco. Então aqueles disquinhos de acabamento que a gente tem no consultório, seja para resina, seja para materiais de prótese, eles são adaptados aqui, ó, nesse mandril. Aqui, ó, essa cabecinha aqui desenrosca, você coloca o disco e ele é adaptado lá no contra-ângulo, onde ele vai ser usado. Discos para acabamento, né? Então a gente viu o mandril, esses disquinhos aqui que são usados lá naquele mandril.
E tem discos que eles já vêm montados, que você coloca eles direto no contra-ângulo para ser usados. Fresa, consultório que faz muita prótese, tem muita broca dessa aqui, ó. São as fresas para fazer desgaste em resina acrílica, desgastes em prótese. Elas são adaptadas na peça reta, ok? Então é nessa hora que a peça reta vai entrar em ação, quando eu for usar as minhas fresas. E no mercado a gente tem vários tipos de fresa, cada uma tem um formato diferente, ó, vocês podem observar. Cada fresa tem um formato, dependendo do tipo de trabalho que eu vou executar na prótese, que parte da prótese ou de um provisório, né, de uma coroa que eu vou precisar desgastar, eu vou usar determinado modelo de fresa. Fresa Max Cut, uma fresa muito usada na prótese. Pedra montada, isso aqui é uma pedrinha para fazer desgaste, para fazer acabamentos em prótese. Pinos para troquel, consultório que faz prótese tem sempre esses pinos aqui, ó. O que é o troquel? São modelos individuais, né, de coroas. Então, consultórios que faz prótese tem sempre esses pinos. Ou, né, às vezes não tem, mas quando vai para o laboratório manda para o paciente provar, né, para fazer algum ajuste. Vocês podem observar que tem uns pininhos desse aqui, ó, nos modelos individuais. Arco com serra, isso aqui, esse arco faz o quê? Ele corta gesso. Então, se eu preciso cortar gesso, é uma maneira mais fácil eu usando esse arco com serra. Então, para cortar um troquel, para mim ter só aquela partezinha unitária do troquel, o interessante é que eu corte com esse arco com serra. Escala Vita, para mim determinar a cor de um dente, eu preciso dessa escala aqui, ó. Então, todo consultório que trabalha muito com prótese, trabalha muito com dentística, é ideal que eu tenha uma escala. Aqui nós temos da cor mais clara até tonalidade mais escura. E aqui que sai, são os dentinhos, eles são individuais. Eu tiro o dentinho daqui e me aproximo dos dentes do paciente para me escolher a cor que eu vou usar, seja de resina, seja de uma porcelana, ok? Essa escala, acho que já até comentei com vocês, caríssima essa escala. Então não é uma coisa que se pode sumir os dentinhos da escala, largar jogado na gaveta. Isso aqui é um material caro, só que uma coisa também para o resto da vida do consultório, né? Sendo bem cuidado, tá sempre no consultório. Dentes de estoque, então para fazer um provisório, para fazer uma prótese, dentes de estoque. Eles têm os tamanhos, as cores, então eu vou comprar ou ter no consultório, dependendo das cores mais usadas nos meus pacientes. Pontas abrasivas de borracha, pontas montadas para acabamento. Cada cor dessa aqui, ó, ela tem uma abrasividade diferente. Então, dependendo da cor, ela pode ser mais abrasiva ou menos abrasiva. E o dentista vai usar na sequência correta de acabamento nas próteses. Brocas para alta rotação. Então, as brocas que a gente já conhece, né? Conheceu lá da dentística, elas também vão estar presentes na prótese, porque na prótese faz muito preparo de dente para fazer uma coroa total, para fazer uma faceta. Então precisa ter brocas para alta rotação. Geralmente brocas diamantadas. Então aqui nós temos várias numerações de brocas. Lógico que no mercado a gente tem muito mais, mas alguns exemplos de numeração de brocas que podem ser usadas na prótese. Mais brocas. Pode observar que cada broca tem um formato diferente. Algumas brocas eu faço preparo, algumas brocas eu faço acabamento,
Algumas brocas eu faço polimento, então vai depender do trabalho que o dentista vai realizar, a numeração da broca que ele vai escolher. Brocas para baixa rotação. Na prótese se usa muito brocas para baixa rotação. Brocas são usadas no contraângulo. Nós temos várias numerações. E eu posso usar as brocas de baixa rotação no alta rotação, no aparelho, na peça de mão. Usando o que? Um mandril. Brocas muito usadas em preparos ou acabamentos nas próteses. Então aqui também, ó, broca multilaminada, que é uma broca para acabamento. Disco, broca 82. Essa broca 1557, geralmente ela é usada para remover amálgama, remover materiais mais rígidos. Ela é bem cortante. As brocas de largo, que tem essas numerações aqui, ó, que vai desde a mais fininha até a mais robusta, ela é usada no preparo intracanal. Então o dentista faz um canal e depois, para colocar o pino, ele precisa desobturar determinada medida. Então essas brocas são usadas no preparo do conduto radicular para receber um pino, seja ele pré-fabricado, seja ele um pino moldado. Então essas brocas de largo estão sempre presentes para fazer o preparo de conduto radicular. Saca prótese, é um consultório que faz muita prótese, né? Ou mesmo o endodontista, ele precisa ter um saca prótese. Qual que é a função do saca prótese? Remover uma prótese. O paciente chega, precisa trocar uma prótese. Essa prótese ela foi cimentada naquele dente, então ela não vai saindo tão facilmente. Precisa de um instrumental específico para se remover essa prótese sem danificar a raiz do dente onde essa coroa, né, essa prótese foi cimentada. Aqui várias marcas e tipos de pino. Então nós temos desde os pinos moldados, que é feito em laboratório, até os pinos pré-fabricados, que hoje já se compra pronto. Então, dependendo da medida do conduto, você tem um pino específico, ele já vem pronto. Você só tem o trabalho de desobturar o canal, preparar o conduto e cimentar o pino. São pinos muito bons, cada vez ficando melhor. Então, nós temos aí várias marcas de tipos de pino. Essa aula vai até aqui. Depois a gente vai mandar mais aulas ainda sobre os instrumentais de prótese. Obrigada, meninas!